Olá, estamos aqui começando mais um programa Cristo Vive, trazendo muitas bênçãos para você. E hoje nós estamos aqui com um assunto super especial, em homenagem aos Dias das Mães. E estamos aqui com ela, obreira aqui na casa do Senhor, mãe de 5 filhos, perdeu 2 e exatamente há 58 anos está agora para comemorar o seu casamento. Esses dias agora, né, irmã Hilda? É dia 8 de junho. Isso, então já está aqui irmã Hilda, obreira aqui na casa do Senhor, uma simpatia. Vamos estar conversando com ela hoje em nome do Senhor. Irmã Hilda, seja muito bem-vinda em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe grandemente. Amém, que o Senhor abençoe você também. É um prazer imenso estar aqui. Que bom, então. Vamos começar a nossa conversa, porque você tem uma bagagem muito grande, né? Ela tem uma bagagem muito grande, porque, veja bem, eu vou frisar aqui novamente, 58 anos de casado. Então já é uma vida, 58 anos, é praticamente uma outra vida. Perdeu 2 filhas em um único acidente, e ainda ela tem mais 3 filhos, e congrega aqui conosco, e todos os dias que estão escalados, ela está aqui na igreja, adorando, trabalhando e servindo ao Senhor. É uma bagagem muito grande e você vai amar essa história. Irmã Hilda, quem é a irmã Hilda? A irmã Hilda é uma pessoa, né? Iluminada por Deus, que conheci Jesus há 25 anos atrás, né? E estou aqui na obra do Senhor. Você veio de uma família com quantos filhos? Eu vim de uma família de 9 filhos. Meu pai e minha mãe ficaram casados 45 anos. Aí ela faleceu, né? E ficou ele viúvo. Casou de novo, mas não deu certo. E veio morar ali perto de mim. Morreu com os 91 anos. Quando sua mãe faleceu, você já estava casada? Há muitos anos. Já. E aí você então casou e já vai fazer 58 anos? O que é passar 58 anos casado com uma pessoa? 58 anos, sim. Você tem cara de 58? Muita luta, né? Muita perseverança. Mas estamos aqui para dar exemplo para as outras pessoas, né? Que qualquer coisa estão aí desanimados com o casamento. Não pode ser assim, né? Qual o segredo que você nos diria? Não assim aquela forma, né? Aquela fórmula de dizer assim, mas o que seria um dos pilares muito grande para sustentar um casamento? Em primeiro lugar, né? Muita fé em Deus e pela honra a Deus e a família. E os filhos, né? Para a gente dar bom exemplo para os filhos. A gente tem que ser perseverante, ter muita fé em Deus e respeitar o outro, né? Para poder seguir a vida, que senão não tem jeito. Porque cada relacionamento, cada um é uma situação. Cada convívio é uma situação e cada um tem uma dificuldade. Mas é muito importante, a palavra que ela disse, eu achei muito interessante, o respeito. O respeito não é somente em tantas áreas, em questão de proteger o adultério, de evitar um adultério. O respeito tanto é com a pessoa, não é isso, Maria? É verdade. O respeito um com o outro, respeitar o espaço, respeitar a opinião, respeitar a pessoa de cada um. Seria isso? Muita luta, né? Mas numa luta sem vitória, né? Mas também é muito prazeroso viver casado. A importância é que a gente serve de exemplos para outros, né? Que às vezes está desanimada aí com o casamento e vê a gente na idade que a gente tá aí casado, né? E vai ficar casado até que a morte nos separe. Amém. Em nome de Jesus. E se eu te perguntasse, fazesse uma pergunta para você hoje? Irmã Hilda, foi mais prazeroso você permanecer casada ou se você hoje diria assim, eu não queria ter casado? Não, eu casei muito nova, né? Naquele tempo, meu pai falava deixar casar só depois de 20 anos. E ele resolveu arrumar meu casamento, eu tinha pouco mais de 18 anos. Mas foi muito bom, porque eu pensava assim,
se eu tivesse meu pai, minha mãe toda a vida, mas eu não vou ter, eu tenho que ter uma companhia, né? Viver uma vida e ter meus filhos. E graças a Deus é um prazer imenso os filhos que eu tenho. Então, é porque a pergunta que eu estou fazendo hoje vai ajudar muita gente, porque o dilema que o povo está vivenciando hoje é dizer assim, eu caso ou não caso, ou se eu caso eu me arrependo. Então, toda pessoa que acaba casando, na verdade, assim, tem os momentos de dificuldades, mas na verdade é mais prazeroso estar casado do que estar solteiro. É, só que dias de muita luta, né? Criar filho na roça, muita luta. Houve dia da gente pensar, se eu não tivesse casado, não estava passando tanta luta, né? Mas Deus deu força e a gente nunca teve o pensamento, pelo menos, de separar, sabe? Nem por doença, nem por dificuldade, por nada. Então, o maior prazer foi permanecer então casado. Foi permanecer casado, porque graças a Deus nós estamos aí, né? Que bom. Olha para você ver um exemplo aí, para você que está interessado, né, em se casar ou ter o seu relacionamento. Todo mundo paga um preço. Se você fica solteiro, você paga um preço de permanecer sozinho, desejando sempre aquela pessoa. Mas se você casa, você também paga um preço em respeito àquela pessoa, mas o melhor ainda é como Deus diz, é melhor estar junto do que estar sozinho, tá bom? Fica um conselho aí para você também, tá bom? E agora nós temos aqui um outro assunto que eu quero conversar com ela, trazendo exatamente essa direção para você, é a respeito da perda, né, irmã Hilda? A respeito, você teve 5 filhos, 2 foi perdida num acidente só, né? E como foi para você enfrentar toda essa situação? Porque ela já não era tão criança. Uma já estava até casada. A outra tinha 13 anos. Como você passou por isso? Como que foi essa situação? Foi muito triste, pastor Juninho. Muito triste. A gente já lembra como que estivesse passando ontem, sabe? E a saudade é tão grande, a falta é tão grande. Ela era umas meninas muito boas, estudiosas, muito trabalhadeira e uma amizade grande que elas tinham aqui em Nova Serrana. Então esse acidente aconteceu e machucou demais, porque uma morreu no mesmo dia e a outra ficou no hospital, morreu 7 dias depois. A que estava com 13 anos. Ela não esperou levar ela para Belo Horizonte. E a Elisângela, ela ficou lá no São João de Deus, no CTI 9 dias, e ficou 29 dias sem fala, porque ela teve uma pancada muito forte na cabeça, prejudicou para ela falar. E ela machucou muito, quebrou demais o braço, teve que ficar em tratamento muito tempo, teve que levar ela no Dr. Amado muito tempo para poder cair a sensação ela de estar, né, viva, e até que ela aceitasse de ter perdido as 2 irmãs. Assim que a segunda morreu, eu fui para lá ficar com ela no hospital. Eu não sabia mais se era dia, se era noite. Que o trabalho era imenso. E os meus meninos apareciam lá. O Carlinho era pequenozinho, ele demorou a crescer. E ele me achava lá naqueles quartos, lá embaixo, com ela fazendo fisioterapia. E no dia de levar ela para Belo Horizonte, eu estava tão fraca, tão magra, que eu não parava sentada na cadeira da ambulância. Foi muito triste. Estava fazendo 28 dias do acidente.
nós viemos já de noite. Quando entramos na rampa do São João de Deus, ela começou a falar. Quando foi no outro dia, o Carlinhos chegou lá, mais 2 primos dele, e aí ela falou, olhou para eles e falou: papai. Eles todos chorou de emoção. O Pefinho não largava nós. Foi muito triste, muito triste. Até que eu pudesse vir para casa com ela. Nós ficamos na casa do meu tio também lá uns 2 dias. E depois, mas ela, depois de estar em casa, tinha que estar indo em Divinópolis para fazer o tratamento do braço, da cabeça. E do olho, ela ficou fazendo tratamento muito tempo, eu pagar particular. Aí, graças a Deus, pela honra e a glória do Senhor, ela está aí, né? Servindo o Senhor, porque Deus deixou ela, porque ela tinha uma obra grande de trazer nós tudo para a igreja, que através dela, das pessoas que nos ajudou, nós estamos aqui. E nunca mais pensamos em sair dessa casa, porque aqui nós temos a nossa família, nós ganhamos uma família imensamente satisfeita com todos os irmãos, pastores, e para honrar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Se Ele não fosse Deus, eu não estava aqui, eu não tinha aguentado passar tudo que eu passei. Eu trabalhava na fábrica Alvorada, fiquei 1 mês em casa, que ela nem parava sentada direito, ela levou 3 meses para caminhar. Depois, meu patrão buscava nós 2, mas depois ele não buscou mais, eu tinha que carregar ela estava com 9 anos. Magrinha, mas ela não dava conta de caminhar mais que uns 5 metros. Mas Deus deu misericórdia de nós. E eu não fiquei com a cabeça boa, porque passou 2 anos, o Carlinhos sofreu um acidente. Quebrou o joelho, quebrou a perna. E eu não ficava acreditando que Deus tinha sido tão bom de eu não ter machucado a cabeça. Eu conversava direitinho, eu saía do emprego, passava em casa, fumava a janta, e eu mais a Lisângela ia para Divinópolis, lá no hospital que ele estava. Foi muita luta, mas graças a Deus, hoje ele está aí, casado, tem 2 filhas, muito trabalhador, né? O Pefinha casado, tem um casal. E a filha dele é a doutora Laila, especialista em muita coisa, casou com um médico também muito honesto, muito bom. E o Pefinho é uma pessoa maravilhosa, que todo mundo gosta dele. Quando ele era solteiro, ele me ajudou muito, até no ensinamento dos irmãos mais novos. E ele é uma benção. Eu ganhei 2 noras maravilhosas. A Denise e a Rosana, foi duas bênçãos que Deus me deu. Porque além de eu ter perdido as 2 filhas, mas Deus deu as 2 noras, né? E eu sei que só Jesus sabe o que nós passamos, sabe? A senhora pode me falar, se não fosse Jesus, seria mais complicado? Se não fosse Jesus, a fé, e se não fosse Ele, nada tinha recuperado, né? A Elisângela não tinha sarado, o Carlinhos não tinha sarado, ficado prefeito,
perfeito, porque ele teve um problema sério na operação. O Pefinho afogou numa lagoa, que foi Jesus que tirou ele do fundo do barro e salvou a vida dele. Se não fosse Jesus, meu marido já tinha morrido no boteco que ele bebia, né? Foi uma conversão para meu marido, para o Carlinho, o João, meu genro, que hoje é um homem de Deus. E se não fosse Jesus, nada disso teria acontecido. Deus converter, meu marido está aí, graças a Deus, na igreja, e nunca mais nem passa na porta de boteco. E salvou o Carlinho também de muita situação custosa na vida dele, que não dá nem para contar, porque senão vai muito tempo, né? E hoje ele está aqui, graças a Deus, na igreja, já leva a palavra, né? E ajuda eu no culto da irmã Maria José. Igual hoje ele vai num culto ali da Praça da Bíblia. E louvado seja o Senhor, né? Então, olha, para você que está aí assistindo a gente, muitas pessoas pensam que servir a Jesus pode ser fanatismo. Muitas pessoas consideram que andar com Deus é de falar. É aquela situação assim, que povo louco parece. Mas na verdade você está vendo aqui uma gratidão a Deus, porque ela está com Jesus, porque ela ao mesmo tempo ela reconheceu que Jesus transformou a vida inteira e protegeu seus filhos. Só Jesus pode fazer aquilo que a gente, como mãe, como pai, não conseguimos fazer. Uma supermãe está aí, também entender que aquilo que ela faz em prol da sua família, mas reconhecer que a sua ajuda magnânima que veio sobre a sua casa foi Deus. Jesus é Deus. Então, na verdade, é uma experiência viva, né, irmã? De tudo que você tem vivido com Deus. Não é fanatismo, não é loucura, não é... É só você sabe o que Jesus fez na sua vida e na sua família. Não, muitos anos atrás, que meu marido bebia, ele ficava meio doido. Ninguém dava conta de segurar ele, mas eu pedia Jesus que me ajudasse e eu segurava. Não era eu, era Jesus, né, que segurava para mim. E eu ainda nem era convertida. Eu já tinha a fé que acima de tudo era Jesus Cristo. E hoje o que eu falo para as pessoas é assim: não há outro caminho. O caminho é Jesus. Se seguir os mandamentos, andar em obediência, as pessoas passam luta, mas vence, porque Jesus ajuda, né? Quando eles pensam que Jesus é o caminho, às vezes pode não entender muito bem, mas Jesus é o caminho da sua esperança, Jesus é o caminho da sua força, Jesus é o caminho que você vai pedir socorro, Jesus é aquele caminho que te dá salvação, perdão dos nossos pecados, né, irmã? É verdade. Jesus é tão maravilhoso, né? Jesus é tão maravilhoso. E aí você converteu assim, então? Foi no meio dessa situação? Foi minha família... Pode falar? Pode. Minha família, tudo, umas quarta geração, tudo católica, né? E no início meu pai não queria aceitar de forma alguma. Ir lá na minha casa com o rosário na mão para eu acompanhar ele para a casa dele, para que não podia acontecer aquilo que o vizinho estava falando, que ele não podia deixar nós ser crente. Aí um dia eu falei, eu vou com o senhor. Eu fui. Cheguei lá, a Bíblia, ele lia muito a Bíblia estava em cima da mesa. Eu falei, pai, para que o senhor rezar terço? Aí a Bíblia, o senhor não gosta de ler? O senhor vai rezar o terço, o senhor acaba dormindo, o senhor não sabe nem o que o senhor está falando. É uma coisa repetida, não, Deus não se agrada. Lê a Bíblia e não me chama mais para vir rezar terço, não, pai. Lê a Bíblia. E ele fez isso, sabe? Ele fez isso. E mais parentes xingavam, outros falavam. E como a senhora lidava com isso? Hã?
Pois é, mas como você lidava? Você ficava calada? Você esperava um tempo de Eu explicar? tentava falar para eles de Jesus, né? Os meus irmãos não aceitavam, né? Nem meu pai também. Meu pai chamava para ir lá rezar o terço e que os vizinhos não pediam a ele para não deixar nós ser crente, que era um absurdo. Então ele ia para lá com o rosário, me chamar para ir rezar com ele na casa dele. E um dia eu fui, falei, eu vou com o senhor. Chegou lá, eu falei assim, ô pai, tá aqui a Bíblia, o senhor não gosta tanto de ler a Bíblia? Eu gosto, ela parece que é a sua, né? Eu falei, parece, é da mesma. Falei, pois é, por que o senhor não pega e lê só a Bíblia? Porque o terço não adianta o senhor rezar. O senhor vai rezar, o senhor dorme, o senhor não sabe o que o senhor está falando. E mistura, eu falei, não é uma oração. Aí o senhor vai ler na Bíblia, vai aprender os ensinamentos de Deus. O senhor vai ter mais prazer e mais alegria. Daí em diante ele não me chamou mais para rezar o terço. E ele continuou lá de casa, não tinha aquele galpão ali. Lá de casa a gente via ele lá com a Bíblia na mão, sabe? E quando foi mais no final da vida dele, eu andei procurando um pastor, porque ele ficou mudo e não falava nada, não. Aí o povo da Igreja Batista estava viajando. E eu encontrei um pastor que era da Igreja Universal. Aí eu pedi a ele que fosse lá em casa fazer uma oração pro meu pai, lá na casa do meu pai. E ele chegou e falou assim, eu posso fazer, vou contar ao senhor qual é a minha descendência, eu saber que eu sou um homem de Deus e tem parentesco. Quando foi no final, ele era parente do meu pai. Oh. E aí ele falou, mas só vou fazer oração para o senhor se o senhor aceitar. Se o senhor não aceitar, eu não vou obrigar, não vou fazer. Ele aceitou. E abriu a boca e continuou falando, sabe? Até ele deu muitos dias sem falar. Aí depois alguém ficou sabendo que eu chamei o pastor lá, né? Eu nem conhecia esse pastor, mas era da casa de Deus, né? Aí ele sabia que ele levava uma palavra boa para ele. Mas alguém levou o padre lá para levar a comunhão para ele. Ele estava deitado ainda cedinho. E ele chegou lá com a comunhão para ele. E ele olhou bem pro padre e falou assim, que é isso aí? É pinga que você está com ele aí? Cachaça? Aí ele falou, não, é a comunhão para o senhor. Ele falou, não vou aceitar isso não. Ele falou, o senhor vai aceitar. Ele tomou a comunhão, mas vomitou ela toda. Então ele achou interessante em ficar somente nas palavras de Deus e já entendeu que não precisava mais de outros rituais, né? Aí depois disso o que? Ele faleceu? Né, ele levou, levou assim, uns 4 meses, ele faleceu. E sua família, em questão dos seus irmãos, às vezes não aceitava, mas hoje já tem uma aceitação com a senhora? Tem uma que mora em Belo Horizonte, ela é evangélica também. Ela foi para a igreja, acho que primeiro que eu, sabe? Lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista Peniel. E as outras, eu tentei. Nós fomos na casa delas, 2 que moram no bairro Laranjeira. Fizemos culto lá, eles cantou hino, tanto faz numa casa como noutra. Eu fiz a minha parte, sabe? O marido de uma não aceitou forma alguma e nem deixou ela ir para a igreja. E a outra, ela é casada com meu cunhado. Ele aceitou mais do que ela, sabe? Mas não, eu levei elas alguma vez na igreja, já chegou de vir, mas não continuou.
O marido, que o marido não aceitou, não deixou ela continuar. E tá o Pefinho ainda lá de casa, que ainda não é convertido na igreja evangélica, né? Mas ele tem uma mente muito boa. E eu vejo ele levando a palavra na igreja, que é o meu desejo. E Deus diz que salva tu e tua casa, né? Amém. Eu acredito, né, que um dia ele vai estar aqui junto com a gente. Creia, né? No Senhor Jesus Cristo e será salvo toda a casa. Você está vendo aqui experiências e histórias que, na verdade, contribuirá grandemente com a sua vida. Porque aqui você está encontrando forças quando você olha para os seus filhos, às vezes não tem uma solução, às vezes você não enxerga uma solução, mas você viu que Deus muda a história. A salvação também, questão de transformação da vida da filha dela, que na verdade, como você passa a ver a vida, é tantas perdas que podemos ter, mas na verdade os benefícios também que Deus traz para colocar, não no lugar, mas para preencher e trazer uma novidade no seu coração. Deus sempre está criando uma nova situação para você. 58 anos de casado, né? A base muito na vida delas, ela viu, foi o respeito. O respeito foi o ponto principal. Para muitas outras pessoas vai ser o cuidado, o carinho, vai ser uma palavra, vai ser amizade no seu casamento, vai ser vocês dois se transformar como amigos, cada uma situação. E agora também você vê ela confrontando a si mesma, mas para não ofender sua família, ela passando aqui exatamente com essa experiência de ensinar você também a parar de brigar, de discutir com a família, mas deixar o próprio Jesus fazer a obra. Na verdade, quem está mais interessado em salvar sua família é o próprio Senhor. Então a Bíblia diz que a sua função para eles agora é crer. O restante, Deus é quem vai fazer. Irmã Hilda, e para você como mãe? Nos fala como mãe. Os filhos foram muito rebeldes, foi muito difícil. Qual foi assim a inspiração para permanecer cuidando desses filhos? E hoje, graças a Deus, todos eles bem na sociedade também. Meus filhos foram uma benção que Deus me deu, né? Todos sadios, graças a Deus. Todos perfeitos. Todos trabalhadores, honestos, graças a Deus. Toda a vida respeitou nós muito, porque também eles nunca viram briga, para aprender a brigar. E o Carlinho é que na idade de solteiro ali, uns 18 a 20 e poucos anos. Ele ficou mais encantado com a vida. Viajava muito, né? Tinha uma vida muito... bebia, ficava à noite com os colegas para as farras. Mas Deus ajudou que tudo passou, né? E o Pefinho, graças a Deus, nunca deu esse trabalho, não. A Neide, graças a Deus, foi uma moça boa, não deu trabalho nenhum. Casou com o primeiro namorado dela. Eles amavam um ao outro. E a Nelly é a menina que todo mundo gostava dela. Trabalhadeira, muito ativa, já estava na 6ª série, né? E a Lisângela ficou sem as irmãs. Ela não desgrudava de mim minuto algum. Mas também nunca me deu trabalho, nunca foi desonesta, nunca saiu para baile. Então ela não deu trabalho. Então, na verdade, você pode dizer que um bom testemunho de pai e mãe, do relacionamento de pai e mãe, influencia muito no comportamento dos filhos. Muito. Porque na casa que os pais ficam brigando, o pai, como a gente até vê, pai que tá na igreja, mas maltrata a esposa, os filhos ficam meio revoltados, porque, né? Tem que dar bom exemplo, né? Tem que dar bom exemplo. Então, peraí. Surge tanta coisa aqui, uma riqueza muito grande de conversar com você. O seguinte, então, na verdade, o comportamento dos pais vai influenciar muito na vida dos filhos. E você disse uma coisa tão impressionante que, assim, num casamento,
não é somente o respeito com o seu marido, mas é um respeito com os Com filhos os filhos também. também. E ao mesmo tempo a gente paga um preço, digamos assim, para o próprio bem dos nossos filhos. Então é uma mulher sábia. Menina, você é uma mulher sábia. É verdade. É agir com sabedoria É. para trazer bons testemunhos para os filhos, para que eles não cresçam revoltados, inconformados, se sintam rejeitados e ao mesmo tempo irados também. Igual eles não sentem revoltados da vida deles quando era criança, ter sido uma vida muito econômica, porque na roça era tudo muito difícil. Mas eles entendiam que tudo que eu fazia era por eles, né? E que até ficar sem a comida, para dar comida para eles, foi muitas vezes que aconteceu isso. E eu era casada, sou casada, com filho de fazendeiro, bem fazendeiro. Mas eles eram 12 filhos na casa dos pais do meu marido. E a dificuldade era muita, mas eu nunca fui brigar com meu marido por causa disso. Nunca julguei na cara dele que eu era casado com um filho de fazendeiro e tinha que trabalhar muito. Tinha que passar, porque eu passava. Deus me deu tanta força que só de Deus mesmo, que eu não sabia onde tirar se não fosse Deus. Ele que me deu força, deu nós força para nós romper. Se não é o Senhor na nossa vida, né, irmã? E como você foi, para a gente finalizar, como foi assim, o seu chamado para obreira? Você já está servindo ao Senhor e está aqui com todo carinho e toda simpatia dentro da igreja, que não tem como não gostar de você. Como foi isso? Quando eu entrei para a obreira, tinha poucas. Na época, até estava só a irmã Vera e o irmão Daíde. Não, se eu me engano, acho que era a irmã Cida e uma outra. Não sei se a Vera veio depois. Sei que o Zé Taíde foi líder nosso uns tempos, porque já tem bem uns 20 anos que eu sou obreira. Aí eu senti uma vontade, né, de ser obreira, para fazer alguma coisa para a obra do Senhor. Eu senti aquela obrigação de fazer alguma coisa para a obra do Senhor. Igual eu falto na igreja agora, esses tempos faltei muito, falta de saúde, não estava com a saúde boa. Mas as pessoas que vão lá em casa ou manda pedir oração, vai muita gente lá em casa me pedir oração. Eu oro para as pessoas e... Libera a bênção para E todos eles. é gratificante a gente ver a pessoa, né? Livre daquela situação que estava, uma dor, ou um descontrole da família, ou num negócio. Porque Deus tem poder para tudo, né? E não é só para dar saúde, as coisas boas para a gente comer, não. Deus tem poder para pôr tudo no lugar certo. Amém. Irmã, vamos contar para eles então, se você não se importar, quantos anos você tem? Que eu achei que você tinha 58, você falou que vai fazer 58 de casado. Aí eu tenho 78 anos. Menina, você não... Gente, não parece. Eu tenho sim, Não 78 parece. anos. E ao mesmo tempo, que maravilha, que mais um testemunho em dizer que, olha para você, você com 78 anos, servindo ao Senhor, orando, abençoando a vida de pessoas, obreira na casa do Senhor. Irmãs, está ali com o uniforme do Senhor, abençoando grandemente, com maior alegria e satisfação. Está aqui. Então, mais um exemplo para você, mais um testemunho para você, para que você possa reagir do seu lugar, sair do seu lugar e fazer a grande obra do Senhor, tá bem? Então, olha, homenageando as mães, parabéns para você, super mãe.
amorosa, a gente vê esse carinho grandemente com todo o pessoal. E para nós também uma mãezona, muito obrigado por isso. Parabéns para você, felicidade acima de todas as situações que possam ter acontecido. Que o Senhor te favoreça, que o Senhor te abençoe, que Ele te dê alegria da sua salvação a todo momento e que em tudo, na nossa vida, geralmente coisas acontecem, mas o que nós não podemos perder é o Senhor. Eu queria que você deixasse uma mensagem para cada mãe que está assistindo agora e vai ouvir uma mensagem sua de força, de fé, de firmeza, de dependência de Deus. O que você deixaria para cada uma delas? Eu deixaria para as mães que elas sejam obedientes à palavra de Deus, ama muito seus filhos, que é o fruto que Deus deu para nós, né? Às vezes eu fico imaginando, ficar com vergonha de ser tão velha, ir de obreira na igreja, que a vida está sentada lá num canto, que eu sou mais velha do que o pastor, né? E mais alguém. Mas porque eu tô aqui ainda dessa idade que Deus permitiu, né? Então, mãe, cuida bem dos seus filhos, respeita eles, porque filho é a bênção de Deus. Nós, no mundo, sem nossos filhos, não seria nada, porque fiquei sem 2, ficou 3, mas a falta delas é demais. Então eu tenho um consolo que eu nunca maltratei as que já foram. E nunca desprezei também nenhum deles, por motivo nenhum. Nunca impliquei nenhum dos filhos e nem tratei um melhor do que o outro. Tudo igual. Trata seus filhos igual, porque eles merecem ser bem tratados, com respeito e com amor, porque eles também vão te tratar com respeito e com amor. Seja feliz por causa de você ser mãe. Seja feliz, agradece a Deus você ser mãe e estar viva com saúde, podendo cumprir suas obrigações. E em tudo que faltar é depender do Senhor, né? E tudo que faltar, pede ao Senhor. A ajuda é o Senhor. Pede ao Senhor que Ele te dá. Amém. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe grandemente. Você é uma simpatia, uma bênção para todos nós. Não se envergonhe de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, porque tudo que você faz tem pessoas que estão prestando atenção e tem pessoas que estão aprendendo. Então, até hoje, você está ensinando, tá bom? Muito obrigado, Jesus te abençoe grandemente. Obrigado, tá você, pastor. Eu te admiro muito pela sua bondade, pela sua alegria com as pessoas. As suas palavras é abençoada por Deus. Amém, Jesus. Foi um prazer muito grande passar esse tempo aqui. Amém. Quem dera que a gente pudesse passar mais vezes, né? Porque foi muito bem empregado esse tempo aqui, falando de Deus, falando das coisas boas que Jesus fez por nós, né? Amém. Muito obrigado por tudo. Jesus te abençoe. Amém. E agora, queridos, nós temos uma palavra de Deus para você. Nós vamos ler na palavra de hoje, no livro de Salmos, capítulo 23. Um Salmos muito conhecido, mas muitas pessoas às vezes podem ter confundido em muitas situações com ele. Um versículo do Senhor tem uma riqueza poderosa, porque Deus é rico e tudo que sai de Deus é rico, é próspero, tem muito. E às vezes a gente fala uma partícula dela. Mas hoje, como um pão de cada dia, nós vamos ler este primeiro versículo e vamos ficar nessa palavra algo interessante para cada um de nós. Veja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a palavra fala que o Senhor é meu pastor, Ele está nos dizendo que Ele é tudo o que precisamos. Uma ovelha, quando está no pasto, ela precisa de proteção, ela precisa de alimento, ela precisa de águas tranquilas. Águas tranquilas se fala daquelas palavras de Deus que te promete, que te abençoe e que Ele garante para você que Ele perdoará também o seu pecado. Então, quando Jesus ele é para nós o nosso pastor, Ele cuida de tudo. Este é um Jesus que se importa conosco, que Ele nos ama, que Ele nos proteja, que Ele dá salvação, Ele nos reconcilia com Deus,
Ele nos faz também entrar para o corpo de Cristo, Ele nos reconcilia com a igreja, Ele nos coloca no corpo de Cristo e também esse Jesus, Ele nos disciplina também. Isso faz parte de amor. Amor, a Bíblia nos diz, como um pai corrige ao filho a quem quer bem, isso é demonstração também de amor. Então, se alguém disciplina você, te ama. Se alguém te chama atenção, te ama. Se alguém faça alguma demonstração nesse sentido, isto também é amor. A controvérsia que existe, a confusão de muitas pessoas, a primeiro lado, é ficar irritado com as disciplinas, é ficar nervoso com as disciplinas, é tentar afastar daqueles que o chamem a sua atenção. Então, o primeiro ponto seria este, quando Deus nos disciplina também na Bíblia. Muitas pessoas até pensam que Deus é este, que só corrige, mas é importante também você ver o amor dele também de outra forma. Um outro erro que acontece é quando as pessoas pegam esta palavra só para viver o natural da sua vida. O que é natural? O arroz, o feijão, o alimento dia a dia. Então eles acabam acreditando assim, olha, para a minha vida natural, Jesus não vai deixar me faltar o arroz, Jesus não vai me deixar faltar o feijão, Jesus não vai me deixar faltar o alimento, o pão de cada dia, olhando como as coisas terrenas. Mas na verdade o Senhor está falando de coisas também sobrenaturais. Isto jamais Ele vai deixar de faltar. A irmã Hilda esteve aqui conosco falando para a gente das dificuldades na roça, de todo o seu convívio, mas o Senhor a trouxe até aqui ela está servindo ao Senhor. Então, ou seja, todo alimento Deus não deixou faltar nada. Deus é responsável. Ele cria, sustenta, governa todas as coisas neste universo. Alimento, até o mendigo não passa fome. Mesmo que ele prefira comer alguma coisa na lata de lixo, quem sabe por algum orgulho de não voltar para casa, quem sabe por não obedecer pai e mãe, preferiu morar na rua, quem sabe por não pedir perdão às suas esposas, preferiram ficar na rua, quem sabe o orgulho de estar sofrendo, mas não admite voltar, não sabemos o motivo. Mas quero te dizer que até o mendigo não morre de fome, porque Deus o sustenta. De alguma forma ou outra Ele sustenta. Mas é tão importante, tão bonito, quando você olha para a palavra do Senhor e consiga, pelo Espírito do Senhor, enxergar as coisas espirituais. Aqui Jesus também está dizendo que se Jesus é o seu Senhor e se Ele é o seu pastor, Ele vai iluminar o seu caminho espiritual. Ele vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Ele tem a salvação para te dar. Ele te oferece o perdão, não importa quantas vezes você errou. O Senhor tem o perdão para te oferecer em todas as vezes, porque Ele é o seu pastor. Ele cuida de você. Ele está interessado em perdoar os seus pecados. Ele está interessado em nos trazer de volta para os braços dele. Queridos, quando o Senhor nos fala, Ele é o Senhor, Ele nada nos faltará. O que você deseja? O que você precisa? O que está te faltando? Como nós olhamos para um testemunho da irmã Hilda, faltava para ela o milagre da vida dela nos filhos dela. E olha que foi em tempos diferentes uns dos outros. Ela viu o mesmo Jesus operando na filha, ela viu o mesmo Jesus operando no filho, ela viu o mesmo Jesus operando no marido, ela viu o mesmo Jesus operando na vida dela. Do genro, de tantas outras pessoas, sabe, de toda a família. Então é o mesmo Jesus. O que te falta, só Jesus tem para preencher. Muitas pessoas procuram o adultério para ver se preenche, para ver se sacia. Muitas pessoas procuram riqueza em seus dinheiro, em seus carros, em suas mansões, suas joias. Mas tem uma coisa que lá dentro, joia nenhuma vai poder preencher. Mesmo você tendo muitas joias, você vai precisar de Jesus. Mesmo você tendo muito dinheiro, você também vai precisar de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus, olhando para a terra, Ele não viu nenhum justo sequer. Ele viu todos errôneos. Mesmo que nós podemos manter boas situações na nossa vida e boas posições, mesmo assim ainda o nosso coração sente falta de alguém que só Ele pode preencher. E este é Jesus. Então quero te convidar a você olhar para o lado, o reino espiritual. A sua alma precisa de salvação. Você tem a necessidade e o desejo de salvar a sua alma. Você se importa com ela. Você precisa de perdão espiritual. Deus tem para te dar.
você precisa de reconciliação, de um milagre, de uma bênção nos seus filhos, na sua casa, na sua família, na sua saúde, Jesus tem o que você precisa. O cego encontrou visão em Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, encontrou cura somente em Jesus Cristo. Aquele paralítico encontrou cura no Senhor. O homem que estava com a mão exatamente mirrada, ele conseguiu voltar a abrir a sua mão por Jesus Cristo. A filha de Jairo, que estava morta, ela encontrou vida. Lázaro, que estava 4 dias na sepultura, 4 dias já é impossível, e o impossível é com ele mesmo. Então o seu impossível também é com Jesus. Portanto, agora eu queria que você viesse para a casa do Senhor, aqui na sede Rua Tupis, 940, no bairro Maria José do Amaral, na Igreja Batista Nacional Cristo Vive. Nós temos culto com a irmã Maria José, o pronto-socorro espiritual, toda quarta-feira, 7h30. Temos o culto de libertação, toda quinta-feira, 7h30 da noite. E temos também 2 cultos de adoração, às 10h15 da manhã no domingo e também às 18 horas. Portanto, você é o nosso convidado e eu quero te ver aqui, tá bom? Com esse testemunho maravilhoso. E em homenagem também ao Dia das Mães, quero parabenizar todas as mães. Um grande abraço para vocês. Vejo vocês mulheres fortes, guerreiras e que em tudo o Senhor está sustentando e cuidando. Portanto, tenha feliz Dia das Mães com seus filhos. Que você faça aquele dia ser o melhor dia para você. Que o Senhor te abençoe grandemente. E assim, vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos e adoramos o nome do Senhor. Te apresentamos a cada mãe, a cada homem, a cada jovem, a cada criança, cada pessoa assistindo este momento agora. Que o Senhor, ó Deus, traga cada testemunho da irmã Hilda no coração de cada um, fortalecendo um, dando discernimento ao outro, trazendo sabedoria na vida de outra pessoa, de como conduzir e trazer sua família à casa do Senhor. Meu Deus, mas que mesmo que seja qualquer situação adversa, que ali o Senhor tem a solução e o socorro para dar. Portanto, em nome de Jesus Cristo, eu, mediante o poder e a autoridade do Senhor, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo no nome de Jesus. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém. E até o próximo programa, em nome de Jesus.